Pronto, gravou. Boa noite para todos que estão aqui presentes, boa noite para aqueles que irão assistir posteriormente nossa conversa de hoje sobre uma data muito, muito auspiciosa, muito vibrante, né? De grande alegria. A Índia está em festa, já começa a partir de hoje, que se chama Maha Shivaratri. A Maha Shivaratri acontece uma noite antes da lua nova desse mês, né? Que é o mês de Falguna. Shiva ele tem uma relação com o Nakshatra Purva Falguni. Então, o mês de Falguna é quando acontece da lua cheia ser ou em Purva Falguna ou em Uttara Falguna Nakshatras, né? Então, o mês lunar começando aí, a partir de então, Mahashivaratri significa a grande noite de Shiva, né? Porque Shivaratri acontece todo mês lunar, sempre na noite anterior do áudio da lua nova. Todo mês lunar, na noite anterior à lua nova, sempre é Chaturdasi minguante, o Chaturdasi crescente também, mas muito mais o Chaturdasi minguante é considerado noite de Shiva, Shivaratri, a noite de Shiva, né? Porque é o momento final, é a última noite da lua minguante. Chaturdasi é o 14º dia, é a última noite da lua minguante. Aí na noite seguinte é lua nova, então entra em total escuridão, né? Então, por isso, Shiva, ele está relacionado à escuridão. E o Mahashivaratri é uma vez por ano, que é sempre no mês de Falguna, Falguni ou Falguna, que tem uma relação com o seu Shiva esse mês. Então ocorre esse grande festival, Mahashivaratri, que é um festival muito celebrado em a Índia toda e fora da Índia também, né? Porque existem templos para o seu Shiva em todo lugar do mundo, toda parte do mundo. Aliás, os mestres dizem que toda colina, ou monte, ou morro, ou montanha, né? Ou qualquer rocha que tenha um formato assim comprido. Aqui no Rio nós temos o Pão de Açúcar e temos o onde está o Cristo, né? Esses dois morros são considerados o Dedo de Deus em Petrópolis e outros, toda parte do mundo, eles são considerados Shivalingas. São considerados símbolos do Senhor Shiva, representam o Senhor Shiva. Então, essas rochas, né, com esse formato, a gente encontra em toda parte. Em Machu Picchu existe não sei se vocês já viram falar, quando a gente vai para Machu Picchu, onde estão aquelas construções, né, famosas, né? Na verdade, ali era um centro de estudos. Originalmente era um centro de estudos. Estudavam 4 assuntos fundamentais para a existência humana. Estudavam arquitetura, estudavam agricultura, estudavam medicina e estudavam astronomia. 4. Aí lá quando você está nessa parte de Machu Picchu, onde tem essas construções, né, completamente assim, só vendo para crer, né? Como é que as pedras se encaixam perfeitamente uma nas outras, né? De uma maneira sinuosa, não é a partir de pedaços assim que cravam no outro. Elas se encaixam de maneira sinuosa, né?
Então, há suspeita de que aquelas pedras, ao serem usadas para serem construídas, elas estavam ainda, tipo pedra vulcânica, ainda aquecidas, né? Por isso que se encaixavam. Isso é uma das teses para explicar. Eles dizem que foram os deuses, então. Aí, quando você está lá nessa parte, aí você olha assim em frente, tem uma montanha que tem um outro nome, que é comprida, assim, e que as pessoas sobem. Tem um número de pessoas para subir por dia. 400 pessoas só podem subir por dia. Se você vai a Machu Picchu e quer subir essa montanha, precisa primeiro reservar com muita antecedência. Se você chegar lá e sentir vontade de subir, não vai subir porque não foi reservado. E aí as pessoas sobem ali numa circular, assim, elas vão subindo assim, circulando, aquela montanha comprida, comprida mesmo, se fosse um dedo, assim, comprida, e chegam lá no alto, aí tem uma vista ainda mais incrível, né? Que vem lá de cima, né? Uma vez que você começa a subir, você não tem como desistir, tem que ir até o final, porque não tem como. O caminho é só de ida, todo mundo na fila, e depois só de volta, todo mundo na fila. Então, não pode, no meio do caminho, desisto, quero voltar. Tem que fazer até o final. Então, tem aquela questão da altitude, lá eu acho que é menos de 3.000 metros de altitude, 2.800. Então, pode mexer com pressão, essas coisas, né? Quem tiver problema de pressão, não é recomendado. Mas só estou dando esse exemplo para vocês. Genevieve me mandou, quando ela estava nos Estados Unidos, ela me mandou umas fotos incríveis dos canyons. Depois de Genevieve, se você quiser compartilhar nos grupos que você participa, ela me mandou umas fotos incríveis, assim, dos canyons é, rochas em formatos de templos similares aos da Índia, né? Ela sabe melhor contar melhor a história que eu. Então, assim, existem coisas, isso nos Estados Unidos, né? Então, assim, pensar que Shiva está ali só para a Índia e pronto é um engano nosso, né? Ele está em toda parte, né? Então, há quem diga que Shiva, ele está, os Vedas descrevem isso, né? Que ele está no fogo, ele está no céu, está na terra, está no ar, no vento, né? Ele está na água, no sol, ele está presente na lua, ele está presente no coração, ele está presente, são 11 lugares, 11 locais onde Shiva se situa. Deixa eu só aqui, pessoal, fechar aqui. Quem tiver com... Eu não estou conseguindo acessar o grupo participantes aqui. Se tiver com o áudio aberto, por favor, fecha. Obrigada. Então, Shiva é essa força tamanha, ele é conhecido também como Maha Yogeshvara, que é o grande controlador dos poderes provenientes das práticas do yoga, né? Os poderes que a prática do yoga produz, powers, né? Que a prática do yoga produz. Ele é o senhor, né? Também ele é o senhor do yoga, ele é o senhor dos sentidos. De acordo com Sri Anandamurti, que é o fundador da, do, do caminho Ananda, né? Ananda Marga, Caminho de Ananda, é uma instituição que existe no mundo, foi fundada por Sri Anandamurti. Ele, a partir dele, o que ele conta, é que Shiva, que a gente tem ideia assim, a Shiva, Parvati, são deuses, estão lá em outros planos. Ou então a gente pode pensar assim, são histórias. Também podemos pensar assim, são mitos, são contos, são fábulas
fazem parte da crença dos hindus. De acordo com o Sri Anandamurti, Shiva foi uma pessoa que esteve no mundo, assim como Jesus esteve no mundo, assim como o Buda. Só que Shiva foi lá atrás, muito antes de todos eles. Antes até de Krishna. Então vamos datar, né? Vamos pensar. Krishna, 5.000 anos atrás, Buda, 3.000, Jesus, 3.500 anos atrás, né? Buda, Jesus, 2.000 anos atrás, Shiva, 7.500 anos atrás, de acordo com Sri Anandamurti. 7.500 anos atrás. Mas assim, foi uma pessoa como nós? Não, né, gente? Não é como nós, cheio de vícios, cheio de, né, boas qualidades, más qualidades. Mas assim, na nossa samsarinha aqui, né, fazendo na nossa, tentando fazer o karma ficar mais leve. Não, Shiva não uma pessoa comum. Um ser divino, assim como Jesus não foi uma pessoa comum. Buda não foi. Krishna não foi uma pessoa comum. São pessoas transcendentais. São pessoas que estão além do nível humano, né? Para além do nível humano. E a descrição que Sri Anandamurti faz sobre o Senhor Shiva é muito linda, porque ele fala assim que Shiva é considerado assim, o mestre de todos os mestres. Então, uma das qualidades do mestre é que ele é forte como um leão e delicado como uma rosa. Suave como uma rosa, forte como um leão. Né? O Shiva ele era assim, então por isso ele era uma pessoa adorável, uma pessoa que todos amavam. E ele deixou muitos ensinamentos. Né? Um dado que Sri Anandamurti descreve sobre o Sr. Shiva é que até então não havia casamento, ele que instituiu o casamento. Ele que instituiu o casamento enquanto uma prática ritual, né? A cerimônia que consagra o casamento entre duas pessoas. Não existia até então, e ele que estabelece o casamento. Por isso que Mahashivaratri é também o casamento de Shiva com Parvati. Né? Um casamento indiano, mesmo tradicional, começa semanas antes e termina semanas depois da data oficial do casamento, onde tem a cerimônia mesmo. No mínimo uma semana antes e termina uma semana seguinte. Casamentos assim velozes, mesmo na Índia, é fruto de uma modernidade. Tradicionalmente, o casamento são vários rituais sendo praticados diariamente, né? Então, imagina o que ele pode ter instituído pode ter sido muito maior, né? Então, por isso que esse casamento entre Shiva e Parvati, que era o Mahashivaratri, no momento do Mahashivaratri, o próprio festival Mahashivaratri, ele é preparado, ele começa a ser preparado uma semana antes, e ele ainda deixa ainda vestígios uma semana à frente, depois que ocorre o Mahashivaratri. Principalmente os primeiros 3 dias, né, que antecedem, e os 3 dias seguintes. Então, a minha proposta aqui com vocês é que a gente possa... Oi, Mari, você chegou, que bom. A minha proposta aqui com vocês é que a gente, então, façamos hoje uma abertura, tá? Nós vamos estudar sobre Shiva hoje, amanhã, que é o dia mesmo, né? A noite de amanhã, que é o Mahashivaratri, e a noite seguinte. Então, noite do dia 7, noite do dia 8, noite do dia 9. Dia 9 vai ser a lua nova, tá? Nossa lua nova agora cai no dia 9 de março. Outra coincidência que não é coincidência é que o Mahashivaratri está acontecendo no Dia da Mulher, né? O Dia Internacional da Mulher. Um presentão aqui para nós, né? O Mahashivaratri está sendo simultaneamente, porque o calendário é lunar, então nem todo ano isso acontece. Esse ano é que está acontecendo, de coincidir com
o Dia Internacional da Mulher. Então, um presente fantástico para nós, uma super bênção, né? E vamos, então, entrar nesse campo, né, de energia do Senhor Shiva, que é um campo de energia de purificação e de muita cura. A palavra Shiva tem algumas traduções. Uma delas é Shiva significa auspicioso. A própria palavra já se diz com esse significado, auspicioso. Que tudo torna tudo auspicioso, torna tudo abençoado, torna tudo próspero, né? Outra tradução para a palavra Shiva é cura, heal, cura. A própria palavra também significa cura. Então, o Senhor Shiva é aquele que nos cura da nossa enfermidade, que é a ignorância de quem somos. Essa é a nossa enfermidade, é o esquecimento da nossa natureza real, né? De quem somos, de fato. Então, ele nos cura da pior das enfermidades, que é a ignorância. Tá? Ok. Ah, então, o Senhor Shiva, ele é mencionado em várias escrituras, desde o Ramayana até Mahabharata. O Senhor Shiva é mencionado nos Puranas. Existe o Shiva Purana, um Purana dedicado só a ele. Ele é mencionado em vários momentos no Bhagavad Purana. Acredito que ano passado, Mahabharata, até li um pouco da oração que Shiva faz dedicada a Vishnu. Shiva orando a Vishnu. Essa oração é muito poderosa. Está no Bhagavad Purana, entre outras histórias maravilhosas, né? Então, o que acontece? Que uma pessoa que está no mundo há 7.500 anos atrás se torna um Deus. É devido à sua natureza perfeita. Então, o que é um Deus ou uma deusa? Alguém que é dotado de uma natureza perfeita, um estado de aperfeiçoamento, né? Cada um de nós pode se tornar um deus ou uma deusa. É preciso se aperfeiçoar, né? Preciso tirar as camadas, que, como se fosse, o Bhagavad Gita usa esse verso também, né? Que o Atma, o eu que somos, é como uma lâmpada coberta por um tecido escuro. Você tira o tecido escuro, aí a lâmpada reluz. Outra analogia que é feita é com o diamante, que nasce no carvão, né? O diamante ele aparece em minas de carvão. Então, a pedra do diamante, quando ela é arrancada, ela é cheia envolta de carvão, né? Inclusive, tem diamante com carvão dentro, né? Impregnado de carvão até dentro. Então, retirar essa gema, essa pedra, né, preciosa, do meio do carvão e polir ela, lapidar ela, né, de tal forma que ela possa emanar toda a luz que ela possui, como se fosse realmente uma lâmpada, né? Né? Então, esse aperfeiçoamento, que é um ser perfeito, né? Ele não vem assim carregado de impressões de sânscaras de suas vidas anteriores, nada disso. Nem Jesus veio. Tá? Quando a gente vê uma criança pequena ainda, né, começando a andar, começando a falar, começando a falar o que sente, a falar o que ela entende, a gente vê muita pureza, né? Aí depois, um convívio com os adultos, aí ela vai se tornando condicionada. E aí somos nós, né? Nós fomos todos crianças, fomos todos essa lampadinha brilhante, mas que se tornando adulto, crescendo, as experiências, o contato com isso, contato, se fala contato com a energia material, né?
contato com a energia material, os condicionamentos que vêm de família, que vêm de sociedade, que vêm daqui, que vêm dali, aí a gente vai se embotando, né? Toda criança, todo mundo fica, quando vê uma criança, todo mundo quer olhar, né? O brilho que a criança produz, né? O brilho no olhar, na pele, a maneira de andar. Então, o Bhagavata Purana se descreve que no mundo espiritual são todos assim, como se fossem crianças. Há uma descrição que se fala que no mundo espiritual, cada passo é uma dança, cada palavra é uma canção. Não se fala assim como eu estou falando, tá, 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 tá. Se fala, toda conversa é um canto, é um song, né? Todos os diálogos. Por isso que chama Gita, né? Gita quer dizer canção, Bhagavad Gita, canção. Bhagavad Gita é um tratado escrito, né? Que a gente pode ler, está escrito, mas quando ele foi pronunciado em forma de canção, né? Então, no nível espiritual, no plano espiritual, o que é caminhar? É como uma dança, é a leveza, não tem peso, não tem densidade. Então, Shiva é aquele que vem de tirar de nós a nossa densidade, tornarmos todos nós mais leves, e por isso é muito importante celebrar essa data tão auspiciosa que é o Mahashivaratri, ok? Deixa eu compartilhar aqui com vocês o mapa de amanhã, para vocês já irem se preparando, na medida do possível, né? Que é no meio da semana. Se bem que amanhã é sexta-feira, né? É mais tranquilo. Depende, né? Qual é a programação de sexta-noite. Mas a programação mais auspiciosa dessa sexta-noite é realmente o Mahashivaratri. Não percam isso. Aqui vocês podem ver escrito Krishna Chaturdasi, que significa 14º dia da lua minguante, no mês de Falguna, tá? No mês que a lua cheia é, então, no nakshatra ou Purva Falguna ou Uttara Falguna. Um desses dois nakshatras, que ficam, na verdade, em Leão. Purva Falguna está no centro de Leão e Uttara Falguna fica entre Leão e Virgem. Aqui vocês podem ver o alinhamento. Então, o horário que está se dando é a partir das 23 horas, 23h30, começa o Mahashivaratri, vai até meio-dia e pouco no dia seguinte. Tá? Então, Mahashivaratri é uma celebração que se faz noite adentro, ninguém dorme. Né? Imagina, né? Na Índia não tem como se dormir porque é muito ruído, muito barulho. O que mais se toca é o tambor, porque o tambor é o instrumento principal do Sr. Shiva, né? É o tambor. Vocês podem ver também que nós vamos ter nessa data agora, né? Dia 8 de março, no Mahashivaratri, um alinhamento planetário. O Sol é a Lua, logicamente, porque a Lua tem que estar bem perto do Sol, né? Que já é Lua nova entrando. Só que nós também vamos ter Vênus e Saturno. Vênus está, inclusive, entrando hoje, ou entrou ontem em Aquário, saiu de Capricórnio. Saturno já está em Aquário desde janeiro do ano passado, né? Aquele lentão. O Sol está em Aquário desde o dia 14 de fevereiro, sai no dia 15 de março, né? Faltam 6 dias. 14, 15 de março. 14, 15 de março está saindo o Sol de Aquário. Então, nós estamos num momento com o Sol, né, passando pela constelação do Aquário. Tá? A constelação do Aquário, ela também tem uma relação com o seu Chico. Não sei se vocês sabem disso. Por quê? A constelação de Aquário, ela está relacionada ao avatar Dhanvantari, que é o pai da medicina ayurvédica. E Dhanvantari, ele só consegue trazer para o mundo a ciência do Ayurveda porque Shiva ajudou. Então, nessa história, né, que é descrita no Bhagavata Purana, descreve com todos os detalhes
a extração do néctar da imortalidade do oceano de leite. Entenda o oceano de leite como Via Láctea. Então, isso é uma história cosmogônica, né? Que está falando sobre eventos cósmicos, tá? E, às vezes algumas pessoas ficam assim, não entendo nada dessas histórias védicas. Não é para entender ao pé da letra, nem a Bíblia deve ser entendida ao pé da letra, né? É preciso entender o conteúdo que tá nas entrelinhas. Então, na extração do néctar da imortalidade, que acontece a partir de um trabalho, né? Fala trabalhar a obra, né? A obra alquímica, onde participam tanto os devas quanto os antidevas, os dois lados. Os antidevas às vezes são chamados de demônios, e os devas são os deuses, né? Então, a gente sabe que devas, já falei isso 1000 vezes, devas, que também são chamados de suras, significa aqueles seres que são dotados de luz. Que luz é essa? É a luz que emana dessa pura natureza, né? Já os demônios, ou os antidevas, são chamados também de dânavas ou de asuras, eles não possuem luz, ou seja, eles são cegos espiritualmente. Os devas alcançam a visão espiritual, alcançam o reconhecimento da natureza do ser, da natureza real do ser. Os asuras não são capazes, mas para extrair o néctar da imortalidade, precisou dos dois. Vamos pensar assim, precisou da luz, precisou da sombra, ou da escuridão, né? Precisou das duas energias, dos dois lados. E aí, com esse trabalho em conjunto, se propõe a extrair o néctar da imortalidade. Só que, no princípio, em vez de vir o néctar da imortalidade, que deve ser trazido, então, por Dhanvantari, que é o pai da medicina ayurvédica, primeiro surge o que eles chamam de um oceano de veneno, tipo um líquido viscoso, escuro, né? Que primeiro aparece. E aí, aquele líquido ia contaminar tudo e ia estragar o processo alquímico. Então, Shiva, recorrem a Shiva, porque Shiva é que resolve as coisas mais complicadas. E Shiva, sempre quando ele é chamado, ele não nega. Shiva tem uma característica, que ele é um deus temperamental, né? Ele se agrada facilmente, se desagrada facilmente também, né? Então, Shiva foi chamado, Shiva veio, e aí ele bebe esse líquido. Por beber esse líquido, ele passa a ter um nome, que é Nilakanta Mahadeva, o grande deus do pescoço azul, pelo fato de que Shiva, ele ao beber o veneno, com os seus poderes de yoga, ele consegue reter aquilo no pescoço, então o pescoço dele fica azulado, diferente do resto do corpo e da face, que é mais um acinzentado, um tom mais acinzentado, e ele fica com a parte do pescoço azulado, né? E aí, por conta desse ato de Shiva, foi possível a seguir extrair o oceano de leite. Então, Aquário é uma constelação que trata está relacionada à medicina ayurvédica e está relacionado também ao deus, ao avatar da medicina, que chama-se Dhanvantari. E também o fato de que a Lua, né, no Mahashivaratri, amanhã, ela, já a partir de hoje, a Lua já está no Nakshatra Dhanvantari. A Lua está no Nakshatra Dhanvantari, Dhanvantari não, desculpa, Dhanista, que eles têm o mesmo início, né? Dhan. Dhan, Dhan significa uma oferta, né? Uma doação, uma dádiva. Dhana, Dhanvantari e Dhanista. Nakshatra Dhanista são umas estrelas próximas à constelação do Aquário, que é representado pelo tambor de Shiva, que se chama Damaru. Então, quem tiver tambor,
Começa a tocar seu tambor, pode começar a partir de hoje, a partir de amanhã, se preferir, tá? Principalmente porque esse Mahashivaratri está acontecendo com a Lua no Nakshatra Dhanista. É a Lua e o Sol, ambos, no Nakshatra Dhanista. A palavra Dhanista significa onde a riqueza é posicionada. A riqueza, de acordo com os Vedas, a maior riqueza é um mestre espiritual. A maior fortuna que se pode ter numa vida é ter um mestre espiritual. Né? A gente pode ter assim, pode ser dono do Maracanã. Se não tem mestre espiritual, é desafortunado. Se você teve a chance de ter um mestre espiritual verdadeiro, e não adianta correr atrás, porque o mestre só chega quando o discípulo está pronto, né? Então, quando for o momento, isso ocorre. Mas tem muitos mestres ensinando muitas coisas hoje, ontem, tempos atrás, séculos atrás, e sempre irão ter no futuro também. Mestre, e Jesus foi um mestre, né? Ele é um mestre, ele ainda ensina, né? Os ensinamentos dele ainda estão aí. Os ensinamentos de Krishna ainda estão aí, os ensinamentos de Buda ainda estão aí. Então, quando a gente pega um caminho de ensinamento, para que a gente possa, então, colocar em prática, é estar, de algum modo, junto ao mestre, né? A palavra danista também, ela vem de outra palavra, que é shravista, que significa ouvir no superlativo. Ela tem a ver com a intuição, tem a ver com essa capacidade de entender o que está por trás das palavras, dos contextos, dessas histórias e dos ensinamentos. Não ficar só na superfície, nadando na superfície, está na hora já de mergulhar. Né? Quanto tempo aí ouvindo, mergulha. Então, danista é esse chamado, essa voz que chama. Ela é conhecida como a estrela do despertar da consciência. E também a estrela da transmissão das mensagens que trazem a verdade, né? A natureza real das coisas, né? Então, é um nakshatra muito libertador, conhecido também como a estrela da sinfonia, e por isso ela favorece a reunião. Nós aqui agora reunidos, somos agora em 16, 17, 18 pessoas, estamos aqui reunidos, isso é dhanista, isso é um nakshatra dhanista, também conhecido como shravista. Ele vem a seguir do nakshatra shravana. A palavra shravana literalmente quer dizer ouvir. Shravista significa ouvir no superlativo, quer dizer, é a sanga, né? É a reunião, nós juntos, para ouvir o que o tambor de Shiva tem a nos ensinar. Qual é o som? Qual é a vibração? Qual é o toque? Né? Qual é o toque? Qual é a mensagem do momento? Qual é a mensagem que o Senhor Shiva está trazendo para você neste momento, nesse Mahashivaratri? Eu preciso ter ouvidos para ouvir. Então, isso aqui tem outras coisas também, Júpiter ainda em Áries, Marte ainda em Capricórnio, exaltado, Mercúrio, que chegou há pouco em Peixes, né? Tem umas outras. O que eu achei muito legal aqui, pelo menos para nós, no nosso fuso 3 aqui do Brasil, é que o ascendente vai ser Escorpião, né? E o signo de Escorpião é um signo de purificação, um signo do reconhecimento das sombras, né? É um signo que está relacionado à prática do yoga, num nível mais aprofundado, bem naquele nível onde a gente já está alcançando os siddhis, né? Existe um nakshatra, que inclusive é o que vai estar no ascendente nesse momento, nakshatra Jesta, que é a estrela Antares, a estrela mais brilhante da constelação de Escorpião. Jesta está relacionado, é um nakshatra relacionado a alcance dos poderes iônicos, né? Dos siddhis. Ok? Então, aqui um pouquinho sobre isso. Além disso, deixa eu ver se vocês comentaram alguma coisa aqui. Tá. Gratidão também, Fabiana. Boa noite, linda Mariana. Zé Catarina. Eu trouxe para vocês um estudo que eu não sei se vou dar continuidade a esse estudo
porque é tanta coisa sobre Shiva, né? Ou pegue um outro, mas vamos ver como é que vem, como é que chega. Esse aqui é, é o 5º capítulo de um tratado chamado Shiva Samhita. Shiva Samhita. Samhita significa um compêndio, né? Uma reunião de ensinamentos. Então, Shiva Samhita é em 5 capítulos. Então, eu trouxe uma pequena parte do 5º capítulo. Que é um diálogo, é uma conversa. Sempre tem diálogos, né? Sempre tem conversa, sempre tem aquele que fica no lugar do discípulo, aquele que fica no lugar do mestre. Aí o discípulo faz pergunta, o mestre responde, e com isso vai havendo um estímulo, né? Dos dois lados, né? É o néctar, né? Que sai da boca do mestre, né? Sai o néctar e o discípulo bebe pelo ouvido, né? É a experiência nectária, uma experiência que nos transporta a uma outra realidade, nos tira do cotidiano, da rotina, dos aborrecimentos, dos empecilhos, né? Nos abstém dessa máquina, dessa mecânica, nos coloca num nível superior, um nível, inclusive, acima dos 3 gunas, acima de tamas, rajas e inclusive acima de sattva, para além de sattva. Então, vou pedir para que vocês fechem os seus olhinhos, respirem profundamente, relaxem, e entrar nessa sintonia de danista de ouvir, né? Não apenas escutar, né? Não ouvir para entrar por um ouvido e sair pelo outro, né? Mas ouvir com o ouvido do coração, os ouvidos do coração, para que possa encontrar repouso no coração. Então, é o Shiva Samhita, uma reunião de ensinamentos transmitidos a Parvati por Shiva. Então, essa é uma pequena parte do capítulo 5, chamado Pratikopassana. Pratikopassana, Pratikopassana, que é a invocação da sombra. A gente tem uma ideia como esse tratado, né? Ele é profundo. A invocação da prática sombra, é prática com K, tá? Sombra, dá ao devoto os objetos visíveis e invisíveis. Sem dúvida, pela sua visão, pela visão da sombra, uma pessoa se torna pura. Em um céu claro e iluminado pelo sol, observe com um olhar firme seu próprio reflexo divino. Sempre que isso é visto, mesmo que por um único segundo no céu, você contempla Deus imediatamente. Aquele que diariamente vê sua sombra no céu terá sua idade aumentada e nunca morrerá de morte acidental. Quando a sombra é vista totalmente refletida no campo do céu, se obtém a vitória. E conquistando o vaio, que é o ar vital, se vai a todos os lugares. Na hora do sol nascente ou da lua nascente, fixe firmemente o olhar no pescoço da sombra que o sol ou a lua lança. E depois de algum tempo, deixe-se olhar para o céu.
Se você ver uma sombra totalmente cinza no céu, isto é auspicioso. Aquele que sempre pratica isso e conhece o Paramatma, o eu superior, torna-se plenamente feliz através da graça de sua sombra. Na hora de iniciar uma viagem, um casamento, um trabalho auspicioso, ou quando estiver com problemas, é de grande utilidade. Esta invocação da sombra destrói os pecados e aumenta a virtude. Ao praticá-la sempre, finalmente começa a ver isso em seu coração. E assim, o yogi perseverante obtém a liberação. Feche as orelhas com os polegares, os olhos com os indicadores, a narina com os dedos médios e com os quatro dedos restantes, deixe-os pressionar os lábios superior e inferior. O yogi, tendo assim confinado o ar firmemente, vê sua alma na forma de luz. Quando alguém vê sem obstrução esta luz, mesmo que por um momento, liberta-se do pecado e alcança o fim mais elevado. Aquele que pratica isso em segredo é absorvido em Brahman, embora esteja engajado em atividades comuns. Esta prática deve ser mantida em segredo. Ela produz imediatamente convicção, dá o nirvana à humanidade. Este é o meu yoga mais amado. Ao praticar isso gradualmente, o yogi começa a ouvir os sons místicos. São conhecidos como nadas ou anahad, que é uma palavra similar ao nome do quarto chakra, que é o do centro do peito, que é o chakra anahata. O primeiro som que se ouve é como o zumbido da abelha intoxicada pelo mel. Depois, o som de uma flauta. Depois, o som de uma harpa. Depois disso, pela prática gradual do yoga, o destruidor das trevas do mundo, yoga é o destruidor das trevas do mundo. Se ouve os sons de sinos tocando. E a seguir, o som que parece o estrondo de um trovão. Quando alguém fixa toda a sua atenção neste som, estando livre do medo, obtém a absorção, ó minha amada. Quando a mente do yoga está excessivamente ocupada com este som, ele esquece todas as coisas externas, ficando apenas absorto neste som. Através desta prática de yoga, ele conquista todas as três qualidades: tamas, rajas, sattva. E estando livre de todos os estados, ele está absorvido em Chidakas, que é o éter da inteligência. Om Tat Sat.
Namastê, turma linda. Gratidão. Que essa meditação possa nos trazer um bom descanso e amanhã nos encontramos novamente, tá? Nesse horário, para celebrar o Mahashivaratri. Se quem quiser fazer altar, pode fazer do mesmo modo: fogo, água, terra, ar, né? Ar, o incenso, terra são as flores, as frutas, água pura, uma, uma chaminha, uma velinha, uma chaminha acesa, né? Shiva tem flores que ele prefere, que é o jasmim, o hibiscus e também um cravo, que é diferente daquele cravo, né? Cravo e a rosa, naquele, é um cravo laranja. Tem muito na Índia esse cravo, um cravo alaranjado. E também, assim, mais folhas que flores também, muita folha, folhagem. E oferendas são água de coco, banana, manga, essas bem que nascem árvores, né? Banana, manga, fruta, água de coco também, próprio coco, né? O coco verde. Se for possível, sobre folha de bananeira, né? Nem todo mundo consegue folha de bananeira, mas folha de bananeira é a favorita para oferenda para Shiva. Então, se quiserem começar já a fazer os preparativos a partir de hoje, ou a partir de amanhã, para ter seu altar, né? E o mantra que estava tocando antes aqui, eu vou colocar na descrição para vocês poderem também ouvir bem, um mantra bem bonito, falando sobre a alegria do ser, né? Atmarama é a alegria do Atma, né? O Rama significa prazer espiritual, né? Então, é o estado de êxtase. É um mantra sobre o estado de êxtase. Aí eu vou colocar para vocês lá o link, para vocês poderem acessar e ouvir durante o dia, certo? Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário, alguma contribuição sobre o Mahashivaratri? Amanhã, se quiserem trazer alguma coisa também para compartilhar, fazer uma partilha aqui com todo mundo sobre o seu Shiva, bem-vindos, tá? Hoje foi meio de surpresa, mas aí a gente já entra na energia, tá bom? Eu que agradeço vocês, a presença de vocês, muito bom ter vocês aqui. Estamos em 20. A numerologia 20 é regido pela Lua, né? Aí tem também Shiva. Shiva é uma divindade muito, assim como Krishna também, muito ligado à Lua. O Janamastami, Krishna Janamastami também é celebrado no meio da noite, né? Ok, tá certo. Então vamos despedir aqui de vocês. Muito obrigada pela participação, por esse encontro. Amanhã a gente está aqui juntos novamente, quem puder participar, ou então aguarda a gravação. Shiva gosta de estar cheiroso? Ah, não sei o que responder. Não sei o que responder se Shiva gosta de estar cheiroso. Não sei se essa é a predileção dele, não. Porque não sei se vocês estão a par dos hábitos de Shiva. Inclusive, foi uma reclamação de Parvati. Se eu não me engano, essa história é ainda do tempo que era Sati, nem era Parvati ainda. Nem era Parvati ainda, que é
se eu não me engano, né? Pode ter sido Parvati, pode ter sido Sati ainda, que Narada Muni é um grande mestre. Ele nasceu aqui do colo de Brahma. Ele é um filho e tanto de Brahma. Brahmaputra, né? É um rishi, é um muni, um sábio de alta. Ele está presente em todas as histórias. E existe um Purana que é para ele, Narada Purana. Existe um Purana que é para ele e ele está presente em muitas histórias. Então, Narada, assim, hierarquicamente, ele é o tio de Sati, né? Então, ele vai visitar a sobrinha já casada com Shiva. Chegando lá, Shiva não estava, Shiva tinha saído, mas ele sabia, por isso que ele foi. Chegando lá, ele pergunta para a sobrinha, né, para Sati, se ela era feliz com Shiva, se Shiva estava fazendo ela feliz. E ela falou, sim, muito, nós somos muito felizes, não tem absolutamente nada a reclamar dele. E aí ele insistiu, você tem certeza? Você tem certeza? Tenho. Mas assim, me diz uma coisa, ele te conta tudo? Ele não te esconde nada, não? Ela falou, não, ele não me esconde nada, ele conta tudo para mim. Nossa vida é, né, plena confiança, não tem nenhum segredo. Aí ela falou assim, ó, eu acho que ele não te conta tudo, não. Ele esconde umas coisinhas. Não, como assim? Por exemplo, ele já te explicou por que que ele usa, por que que ele está sempre com o corpo coberto de cinzas? Cinzas de crematório. Por quê? Por que que ele usa porque ele é decorado com cobra, né? Em vez de usar um colar decente, ele usa uma cobra enrolada no pescoço. E aquele cabelo, não pode arrumar aquele cabelo? Aí foi, né? Também fala, por que que ele usa, você sabe por que que ele usa aqueles crânios pendurados, né? As cabeças assim, de crânios pendurados, por que que ele usa isso? Você sabe? E ela não sabia. Ela era tão apaixonada por Shiva que nem tinha notado esses detalhes. Ela via Shiva, Shiva, né? A Vênus, lá de fora de Shiva. E aí ela ficou, não, eu não sei. E aí ela ficou meio assim, tipo, estática, né? O tempo parou para ela. E aí Narada Muni falou, bom, já fiz o que tinha que fazer aqui, estou indo embora. Quando ele está saindo, Shiva está chegando. Aí Shiva grita lá de longe, né? Rishi, Rishi, me aguarde. Aí Narada fala assim, não, não, estou com pressa, tenho outra coisa a fazer. Aí Shiva entendeu, Narada deve ter enchido a cabeça de Sati, né? Alguma coisa, porque esse é o papel de Narada. Narada sempre nas histórias, ele é o elemento instigador, ele vai lá, está tudo muito assim, aí ele vai lá e mexe os pauzinhos para agitar e as coisas começarem a acontecer, né? Narada Muni foi o mestre espiritual de Vyasadeva, que é o compilador dos Vedas, por exemplo, né? A gente tem um exemplo da magnitude de Narada Muni. E aí ele chega e vê lá, Sati lá, branca igual uma vela, descobriu que Shiva tem segredos. E aí ele pergunta para ela, meu amor, o que que aconteceu com você? Ela olha para ele com aqueles olhos de Durga avermelhados, olha na direção dele, ele, ixi, alguma coisa. Aí vem, né? Aí vem. O que que aconteceu? O que que você tem? Acabei de descobrir que você não conta tudo para mim, que você tem segredos, que você não me revela tudo. Como não revelo tudo? Aqui nós estamos completamente à vontade, uma vida de confiança mútua, não escondo nada de você. Então, por que que eu não sei? Por que que eu ainda não sei? Porque você cobre o seu corpo de cinzas? Por que que você usa essa guirlanda cheia de caveiras, de crânios?
né? Por que isso? Aí Shiva viu, ele, tá bom, então vem aqui. Ele sentou e sentou ela na coxa dele. Normalmente, quando Shiva passa ensinamentos para Sati ou para Parvati, ela senta na coxa dele. Aí ela sentou, vem aqui, eu vou te explicar tudo. Então, a primeira coisa que você precisa saber é que eu sou imortal, você não. Você já teve várias vidas. Ela é? É. Cada vez que você morre, o que que eu faço? Eu pego as cinzas, suas cinzas, me cubro com elas. E pego partes do seu corpo, né, como o crânio, por exemplo, e acrescento no meu colar. Aí, pá, o Sati ficou assim, ó, né, ela descongelou, né? Ela derreteu quando ouviu isso, né? Porque tocou ela profundamente, né? Aquilo ali foi uma declaração de amor, assim, master. Mas aí depois ela pensou bem e falou assim, mas que história é essa de você ser imortal e eu não ser? Eu também quero ser imortal, igual você. Mas ficar quites, né? Ele falou assim, bom, eu me tornei imortal porque eu ouvi da boca de sábios todo o Bhagavad Purana. Isso levou 7 dias e 7 noites, ouvindo. Quando você ouvir, você também vai alcançar a imortalidade. Ouvir. Ela falou, é para já. Pode começar a contar. E aí, Shiva vai e transmite todo o Bhagavad Purana para Parva, para Sati, né? Tanto é que por isso, eu acredito que é Sati mesmo, por isso que foi a última encarnação dela, porque depois, quando ela nasce como Parvati, Parvati ela alcança a imortalidade, né? No Navaratri, essa é a história, né? Parvati está subindo os Himalaias para se unir a Shiva novamente como um ser eterno, tal como ele, né? Mariana de Agatarine quer falar. Oba, é isso? Isso mesmo, Mariana? Oba, é ótimo. Eu entendi a pergunta da Mariana. Hum, No Mahamrityunjaya, a gente fala sobre esse lugar de nutrir através da fragrância, né? Então, esse cheiro, mas é muito mais simbólico como ele traz essa lembrança, ele evoca a lembrança e ele nos permeia como uma fragrância do que ele ser cheiroso em si, né? Como ele nos permeia como uma fragrância e fica em nós, né? Impedindo que a gente seja acessado pela morte, quer dizer, impedindo que a gente até seja acessado pela morte, mas não perca a nossa imortalidade enquanto alma. Ele fica entre nós, como fragrância. Mahamrityunjaya, sim. Essa fragrância eu posso dar aqui. Legal, Mariana, que você trouxe. Maravilhoso. Trazer o Mahamrityunjaya Mantra nesse momento, né? É tudo, né? Mahamrityunjaya Mantra é o mantra do Mahashivaratri, né? Que é o mantra do Senhor Shiva, ele concedendo a imortalidade. Mahamrityunjaya. Jaya, vitória sobre Mrityun, que é morte. A vitória sobre a morte. Então, é o Mahamrityunjaya, um grande mantra que concede a vitória sobre a morte, né? Que é o Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushivardhanam Urvaru Kamivam Bandhanam Mrityu Mukshya Mamritat, né?
Mas existe essa fragrância que ela se chama Priangu, não é? Priangu é o nome. Acho que é o nome da fragrância, é Priangu, se eu não me engano. É uma erva provavelmente ayurvédica, né? Eu acho que é. Estou em dúvida se esse nome Priangu está nesse mantra ou no mantra para o Ganesha. Estou em dúvida aqui. Não, nesse, a palavra para fragrância é o Sugandhi. É o Sugandhi. Ah, tá. Então, Priangu está no mantra de Ganesha. Não é Priangu. É a erva Kush. A erva Kush. Kush. A erva Kush, se eu não me engano, se alguém quiser pesquisar, ela talvez seja parente da verbena. Deve pesquisar, se eu não me engano. A erva Kush é a erva consagrada dos yogis. Por quê? Yogi de verdade mesmo, ele vai para a floresta, né, gente? Fica lá no meio dos tigres, das cobras, etc. Então, o que ele faz? Isso está descrito no Bhagavad Gita até. Uma das prescrições é que ele deve sentar sobre a pele de um veado. E essa pele do veado, ela deve ser colocada sobre a grama kush, essa erva, por causa do olor que é emitido, tanto pela pele do veado quanto pela erva kush, que protege o yogi e não deixa que esses animais perigosos se aproximem e o yogi possa fazer a prática dele, porque a prática dele pode levar ele a momentos de samadhi, por exemplo, ele pode entrar em transe, ele pode ficar totalmente fora daqui, né? Só o corpo está aqui, ele está em outra parte. Então, essas Kush, proteções, puxa. Kush é cannabis. Ah, sério? Uau! Que também tem a ver com a fragrância de Shiva, porque Shiva, os seguidores de Shiva, eles fazem o uso da ganja, como é que chama? Como é que chama o nome da cannabis na Índia? Ganja. Ganja, Ganja, né? Não é isso, Satyananda, ganja. Isso. ganja. Ganja. Isso. Eles fazem o uso, os seguidores, os shivaístas são os seguidores do seu Shiva, eles fazem o uso da erva, da cannabis. É livre, ninguém pode proibir. Faz parte do culto a Shiva o uso da cannabis. Eles usam. Porque se considera que Shiva também faz uso. Então, assim, a fragrância do seu Shiva são normalmente fragrâncias mais agrestes, se a gente for pensar, né? Shiva, ele reside na selva, na floresta, nos Himalaias, esse é o lugar, né? Então, as fragrâncias são fragrâncias assim, mais agrestes, mais intensas, né? Se for pensar nisso. Mas as flores costumam ser o jasmim, porque tem muito a ver com parte o jasmim, e tem a ver também com o hibiscus, que é considerado uma flor para o seu Shiva, assim como um cravo amarelo, amarronzado, não sei se vocês conhecem, ele dá nos arbustozinhos assim, eles nascem vários amarelinhos, amarronzados, alaranjados, assim. São um tipo de cravo diferente. No Brasil é conhecido como cravo de defunto, essa flor. Você faz muitas guirlandas para Shiva, né, com essas flores cheias desse cravo. E também as frutas são também assim bem, tipo coco, manga, banana, sei lá, coisas da selva, das florestas, também frutas mais não tão da agricultura é diferente. Mas assim, se você só tem maçã, maçã, tem laranja, é laranja, não tem problema, entendeu? O Shiva não vai ficar diagnosticando, não é da natureza dele isso, né? Ele é um ser que abençoa nossos esforços, nossos empenhos, nossa continuidade, nossa lealdade no caminho espiritual, nossa lealdade nos nossos estudos. Ele abençoa isso, nossos esforços.
traz bênçãos para nossos esforços. E Mahashivaratri traz muita transformação, muita purificação, uma data importante, né? Para a gente poder começar a partir daí. Então, vamos invocar muita cura, cura para nós, cura para a nossa família, cura corpo, mente, Amém. né? Cura para a humanidade, né? Também para todos os seres humanos. Shiva também é Pashupati, que é o protetor dos animais, então que esse planeta tenha mais consciência, fique matando os animais assim, à toa, desnecessariamente, né? Destruindo a vida dos animais, que eles têm tanto direito a viver aqui na Terra como nós, né? Proteção às crianças, proteção aos mares, às montanhas, proteção à vida aí ao todo dia, né? O seu Shiva, ele tem muito para nos dar. Tá bom, pessoal? Então, acabou indo mais um pouquinho o tempo aqui, nossa, vou ter que parar, porque senão fica muito longa, tá? Amanhã a gente se vê. Namastê, Hariom, Jai, Senhor Shiva. Muito Om Namah Shivaya, pessoal. Muito Om Namah Shivaya. Namo Shivaya.